Quando os primeiros multímetros com osciloscópio integrado começaram a aparecer, eu fui um dos primeiros a desconfiar. Afinal, normalmente quando um equipamento tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, acaba não fazendo nenhuma delas muito bem. Mas a Zoe insistiu nessa ideia. Primeiro veio o ZT702, depois o 703, que já tinha 2 canais no osciloscópio, e gerador de funções. E agora chegou esse novo aqui, o ZT706S. Vamos dar uma checada nele. Eu vou dizer uma coisa logo de cara, ele não é apenas um lançamento com uma carcaça diferente, ele tem algumas melhorias interessantes, pelo menos o que diz o fabricante. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos revisar aqui o Zoe ZT706S, um 3 em 1 com osciloscópio de 50 MHz, multímetro com 66 mil contagens e gerador de funções. Acompanha uma probe aqui de osciloscópio e vem nessa bolsinha característica. Ele fisicamente não tem muita diferença dos modelos 702 e 703 que eu fiz review aqui no canal. O 702, salvo engano, foi em 2024 ou 2023 e o 703 foi em 2024, quer dizer, já tem um tempinho que eu fiz e agora eles estão com esse ZT706S. Ele vem todo em preto, tem um pezinho aqui bem similar ao modelo anterior. O tamanho também é igual, o tamanho de tela também. E é um 3 em 1. Okay? Acompanha também as pontas de prova para o multímetro e um cabo USB de carregamento. Ele tem uma bateria interna recarregável. Bom, aqui tem um manual, todo em inglês, mas bastante ilustrado e com bastante tabelas, o que facilita aqui o entendimento da operação. Vamos lá, a operação não deve ser muito distinta dos modelos antigos, né? A gente liga aqui direto nesse primeiro botão, ele já dá um boot. O boot dele é bem rápido. Muito bem, ele já entra na tela do osciloscópio. A gente nota que logo aqui em cima tem os dois conectores de BNC para canal 1 e canal 2, já que é um duplo canal, o osciloscópio dele de 50 MHz. Aqui na lateral tem a saída do gerador de funções e do calibrador da ponta de prova e a porta USB-C para conexão, atualização de firmware e também para carregamento da bateria. Ok? Fora esses conectores, só temos esses conectores frontais para o multímetro. Bom, a função a gente pode mudar direto aqui em Mode. Essa primeira função é do osciloscópio, na próxima já entra a função multímetro, em que você tem aqui os dígitos, parte de multímetro digital, e também tem uma representação analógica ali em cima com aquele ponteiro, que é interessante, né, de ter. Aqui embaixo você tem as principais funções do multímetro, em que você altera as funções de tensão, resistência, capacitância, corrente e uma escala específica aqui de milivolts. Aqui também tem continuidade e diodo, ok? Voltando aqui em Mode novamente, a terceira função é a do gerador de funções, em que você tem 3 funções, que seria a função de senoide, onda quadrada e triangular, além de mais 3 especiais aqui, que seria retificação em meia onda, retificação em onda completa e dente de serra. Então são 6 formas de onda com os ajustes de frequência e de amplitude, coisa que versões anteriores, a primeira versão não tinha e essa versão tem. Mas antes, pessoal, lembrando que se você desenvolve ou monta projetos em eletrônica, a JLC PCB oferece uma solução completa para a fabricação de PCBs em FR4, desde protótipos até produção em escala. Eles fabricam placas de 1 até 20 camadas, incluindo PCBs de 6 camadas, ideais para projetos com maior densidade de componentes, melhor distribuição de alimentação e integridade de sinal. Além disso, você encontra também montagem de SMT, fabricação de stencil, layout de PCB, impressão 3D e usinagem de CNC. Envie os seus arquivos Gerber, faça a cotação online e transforme seu projeto em realidade. O link vai estar aqui na descrição, voltando para o nosso vídeo. Bom, então vamos lá. Ligando ele, a gente tem aqui a parte de ajuste de amplitude e base de tempo, em F1. Em F2 eu consigo mover os cursores. A movimentação é sempre pressiona F2 e vem aqui nas setinhas, essas 4 setinhas aqui. Aí você pode mexer, por exemplo, para cima ou para baixo. Eu estou mexendo aqui o canal 1, ok? Porque eu estou trabalhando com o canal 1. Eu posso mudar o tipo de canal que eu estou mexendo. O canal 2 é aquele
aquela linha em azul ali, ok? O trigger, o ajuste de trigger e a possibilidade de você ligar cursores, que é bem interessante. Se eu pressionar menu, eu tenho aqui, se eu quero usar canal 1 ou canal 2, aqui eu troquei para canal 2, para poder trabalhar o canal 2, botei para o 1. Se você quer ligar ou desligar esse canal, ok? Então o canal 1 desligado ou ligado. Botar canal 2, eu posso desligar o canal 2 e deixar um canal só. Vou deixar um canal só aqui para a gente não atrapalhar muito a tela. Acoplamento DC ou AC, probe em 10x. Vou botar aqui, deixar, vai até 100x, vou deixar em 10x. Indo com a setinha aqui para a direita, tem o resto do menu. Aqui o modo do trigger, tipo do trigger, a fonte do trigger, o tipo de amostragem, tem alta definição, calibração, tá off. Se eu quero trazer para os parâmetros de fábrica, tá off. Entrada USB e a linguagem está em inglês. Aliás, só tem essa possibilidade em inglês, russo e chinês. Vou deixar em inglês, que não tem muito problema, porque é bem padrão. Ok? Auto off está em 30 minutos. Backlight você pode ajustar, está em 80%. Run mode normal ou high speed, para aumentar a taxa de amostragem. E a versão do produto. Ainda tem a função YT para o display, e você pode mudar para XY, que é usando dois canais para a gente fazer as figuras de lissajus, fazer aqueles testes de curva padrão de componente, dá para fazer uma opção de coisa em modo XY. Voltando para YT, persistência em mínima, FFT eu posso ligar aqui, ele liga um sinal de FFT também, o que é bacana para um equipamento desse porte. E aqui o tempo do backlight, se você quer programar aqui, está em 120 segundos. Deixa eu ver se tem mais algum menu. Tem More Apps, mais algumas aplicações dele, na verdade são atalhos para você mudar. Cursores desligados, se eu ligar os cursores, liga-se aquelas duas linhas ali em cima, ó, que a gente pode depois verificar, verticais e horizontais, ou ambas, tanto verticais como horizontais, ou desligado, ok? Tipo de medida, Measure, está em VPP, eu posso marcar aqui o que eu quero que mostre. Então vou pedir que mostre tensão RMS e frequência, tá? Tem Duty Cycle, tem várias coisas aqui. Tem tensão mínima, máxima. Vou botar essas duas. Ok? Measure, ok. E formatação, para zerar o equipamento aqui. A princípio. Canal 2. Tá, on. Eu vou desligar, ele zerou aqui as propriedades, né? Vou desligar ele novamente. Tá lá as duas funções que eu pedi para mostrar, VRMS e frequência. Ok? Voltando aqui para o menu principal, pressiona menu. E aqui eu ajusto as bases de tempo e amplitude. Então nós vamos calibrar a ponta. Ele acompanha uma ponta só, o que não é muito legal, né? Mas pelo preço, eles costumam botar preços aí abaixo do valor de mercado para conseguir entrar com esse equipamento como se fosse um equipamento de entrada mesmo, de valor um pouco mais em conta. Então bota uma ponta só. As pontas hoje estão bem baratas, então você pode comprar uma segunda se quiser utilizar os dois canais. É uma ponta de 60 MHz, tá? Lembrando que esse aqui é um modelo de 50 MHz. Então, conectando aqui a ponta, eu vou imediatamente fazer a calibração dela, que é aqui do lado. Aqui nessa lateralzinha, a gente vai botar a ponta aqui para poder ver o sinal da onda quadrada. Bom, primeira coisa é ajustar aqui para 1 kHz, né, para a gente poder fazer o ajuste correto. Bota em onda quadrada e bota frequência e ajusta aqui 1 kHz. 1 kHz. Pronto. Temos 1 kHz agora. Voltamos para o menu. Vou dar um alto aqui nessa tecla. Olha lá, a onda está lá praticamente quadradinha, né? Vamos fazer um ajuste aqui, um retoque. Pronto. Está ajustada. Vamos fazer um teste aqui já direto no gerador de funções. Vou botar 1 kHz senoide. Está lá. Senoide medindo 1 kHz cravado. 1.5 volts, ok.
Vamos aumentar então, vou botar 1 MHz e vou dar um alto. Tá lá, 1 MHz, 1.4 volts. Vamos aumentar um pouquinho essa escala. A gente bota aqui em tensão, está em 2 volts por divisão. Vamos botar 1 volt por divisão e vamos para 10 MHz. Vou dar um alto. Ok, baixou um pouquinho a amplitude. Aqui, 1.3, 10 MHz medindo cravado. Tá? Como eu botei em alto, né? Ele volta para aquela escala de 2 volts por divisão. Vou botar 1 volt para a gente ver que a senoide está bonitinha lá. Vamos botar 20 MHz. Ok, medindo 20 MHz. 30 MHz. Aqui eu posso mexer manualmente, talvez seja melhor. A gente coloca aqui em F1, na setinha para um lado, para a esquerda e para a direita. Aqui, ó, a gente ajusta a base de tempo. Já tem uma certa distorção aqui no sinal com 30 MHz, mas ele está medindo 30, 40 MHz. Ok, mediu 40. Agora você tem uma certa tremedeira ali da forma de onda. Lembrando que eu estou em 10x e 50 MHz, que é o fundo de escala dele. Aí, mediu 50 MHz. Caiu bem a amplitude, não, agora mediu 1.3, está oscilando um pouco, mas conseguiu marcar os 50 MHz aqui. Muito bem, vamos botar uma forma de onda quadrada com 100 kHz quadrada, para a gente dar uma analisada no FFT. Deixa eu dar um alto aqui. Tá aí, quadrado 100 kHz, aumentar um pouquinho essa amplitude. Ok, e vamos ligar o FFT para ver como é que ele se comporta. Então a gente vai aqui em menu, essa tecla principal aqui embaixo, menu, corre com a setinha para a direita até chegar na função que tem FFT e liga FFT. Ah, ok. Tá lá. Aqui é fundamental, esse primeiro pico aqui fundamental de 1 kHz e depois as harmônicas aqui ao lado, ó. 2, 3, 4. É interessante. É uma função simples, não tem escala, você tem que botar cursor aqui para fazer medida. Mas para um produto portátil como esse, é bem interessante ter esse tipo de funcionalidade, né? É mais um recurso. Assim como tem a questão dos cursores, né? Voltando aqui no menu, eu posso escolher os cursores. Aqui, cursor horizontal e vertical. E fazer os deslocamentos dos cursores. Volta para o menu, bota em cursor, e em cursor você começa a mexer na posição deles, ó. Corro para lá, corro para cá, eu consigo marcar aqui. Se eu quiser os 4 cursores, eu preciso vir aqui em cursores e escolher os 2. Ok, agora eu estou com os 4 cursores, agora eu consigo mexer no primeiro e vou trocando aqui em cursor, no segundo e no outro também. Perfeito. Isso é interessante. E ele mostra aqui em cima o delta. O delta é a diferença entre um cursor e outro, tanto na amplitude quanto no tempo. Se eu também mexer no tempo, trocar o cursor aqui para algum cursor de tempo, eu mexo aqui no tempo. E aí eu consigo fazer as medidas e verificar também esse FFT aqui com um pouco mais de precisão, tá? Já que ele não tem indicação direta, você precisa botar os cursores e verificar aqui as medidas. Muito bem, interessante. O osciloscópio obviamente continua com as suas restrições de ser um portátil, né? E um 3 em 1, mas bem interessante para campo, né? É possível você usar para campo em várias situações e até na bancada também, levando em consideração que até 30 MHz seria uma frequência bem razoável de utilizar ele, que dá para utilizar para várias funcionalidades, inclusive para a função de uso automotivo, né? Que precisa ser idealmente
portátil. Dá para fazer uma série de medidas aí até essa faixa. Ele indica que a taxa de amostragem é 280 até 280 megasamples por segundo, relativamente baixo, né, para 50 MHz. Por isso que é interessante usar até uns 30 MHz, que é bem razoável. A base de tempo dele tem desde 10 nanosegundos por divisão até 20 segundos por divisão, uma sensibilidade de 20 milivolts por divisão até 10 volts por divisão. Além disso, ele tem as medidas automáticas de período, frequência, pico a pico, valor máximo, mínimo, RMS, Duty Cycle e frequência. E bons ajustes de trigger, né? Além daquelas funções que eu comentei, FFT, cursores e função XY. Bem bacana. Podendo ajustar também modo de persistência aí de mínimo, passando por 500 milissegundos, 1 segundo, 10 segundos, até infinito. Tá? O gerador de sinais, que é a próxima função aqui, que a gente pode ver, a gente já troca aqui direto. Ele tem as seguintes características. A onda senoidal é até 10 MHz, a onda quadrada até 2, a triangular até 2, retificação em meia onda até 2 MHz, a onda completa até 2 MHz e a dente de serra 200 kHz. Tá? Então a maior é a forma de onda senoidal, que é até 10 MHz. O gerador de funções, em geral, ele continua sendo aquele recurso que muita gente acha que é secundário, até o dia que precisa dele, né? Então é sempre bom você ter um gerador de sinais, principalmente com essas funções básicas, né? Senoide, onda quadrada, triangular, e uma boa capacidade de ajuste de frequência e de amplitude. Amplitude até 3 volts e frequência na senoide até 10 MHz. Bem legal. Passando aqui para o multímetro, que talvez seja a maior inovação aqui do ZT706S, por ser agora um multímetro de 66 mil contagens, o que traz uma boa resolução a princípio aqui para a função de multímetro. Então vamos fazer medidas com multímetro. Acho o seguinte, é um modelo para quem tem um multímetro muito simples, é um modelo que pode ser um multímetro de qualidade superior e ao mesmo tempo tem a função de osciloscópio e de gerador de sinais junto, né? O que poupa bastante o investimento caso você precise dos 3 equipamentos. Passa a ser um equipamento 3 em 1. Aqui as pontas de prova originais. Vamos começar com o gerador de tensão de precisão DC. 2,5 volts, 5, 7,5 e 10. Vamos começar com 2,5 volts. 24987, 89, excelente. 5 volts, 49988, 7,5, que aí a gente vai perder um dígito ali, porque a gente já passa do 66 mil contagens, 7.497 e 10 volts, 9996. Muito bom, bem preciso aqui nas medidas de tensões baixas. Não são tensões ultra baixas, né? Tensões baixas aqui. Ele tem uma escala específica em milivolts, caso você precise fazer tensões, medir tensões muito baixas. Agora vamos para a função de medida de resistência e capacitância. A gente vem aqui em F2, está em resistência. A minha resistência de precisão aqui é 7.49 kΩ. 7.49 kΩ. Vamos botar 7.50. Muito bom. Dentro da faixa. 7.49, ó. Praticamente cravou aqui o meu resistor de precisão. Muito boa a precisão do resistor. Aparece um resistorzinho ali. E lembrando que tem a escala lá em cima, analógica. Passando para a capacitância, que quase sempre não é tão preciso assim, né? Vamos lá. Capacitância, está na escala de nanofarads. Meu capacitor aqui de precisão é de 39.57 nano. 39.57 nano, vamos ver. Olha, as pontas são douradas, são pontas bem legais, hein? Finas e douradas. Ponta de prova parece de boa qualidade. 39.74 nano. Muito bom, muito bom. O capacitor realmente de 39.57 mediu 39.74 nano. Tenho vários multímetros que eu medi aqui capacitância que ficaram bem longe disso. Acima de 40 ou até abaixo de 38. Né, com uma tolerância bem grande. Gostei. Capacitor medindo bem. Igual.
pegar um capacitor aqui de capacitância um pouco maior, só para a gente ver. Ele demora um pouquinho mais, obviamente, para carregar. Esse aqui é um Epicus de 10.000 microfarads, tá? Já que ele mediu tão bem ali, vamos testar esse grande aqui. Claro, o eletrolítico ele tem uma tolerância bem maior do que aquele capacitor de precisão que eu medi ali. Milifarads, entrou no range certo, né? 1 milifarad são 1000 microfarads. 9 milifarads, tá? Isso dá 9.000 microfarads. Ele indica aqui que é um 10.000. Porém, eles têm tolerância acima de 10%. Então, certamente está medindo corretamente o capacitor. Vamos medir também um capacitor de micro-ondas para desencargo de consciência. Esse aqui é de 0,9 microfarads. 0,9 microfarads, ok? Vamos dar uma checada. Ok, 0,9, porque é 938 nanofarads dá 0,9 microfarads. Medindo bem. Ele entrou no shut-off automático, é só apertar um botão que ele volta. Okay? Para poupar a bateria. Muito boas essas medidas. Vamos medir agora tensão AC comparativa. Vou botar um outro multímetro aqui ao lado. Vamos ligar agora o Variac e testar o AC dele. Ligando aqui. 7 volts, tensões baixas aqui, 14,9, é cravando. 30 volts, medindo igual. Repara que esse aqui tem um dígito a mais, por esse ser 66.000 contagens, esse aqui é 22.000 contagens, tá? Quando chegar em 66 aqui para cima, obviamente ele vai perder aquele dígito ali da direita. Então subindo aqui, ó, 50, 66, já trocou a escala. E vamos agora para uma tensão, próxima tensão da rede. Aí ele muda para vermelho aqui, indicando que você tem uma tensão mais elevada, né? Vamos lá, 127. 127, medindo 127,33, 127,40, 50, subindo um pouco, variando, a própria rede varia, né? Bem preciso. Ele também tem a função VFC. A função VFC é interessante medir quando você trabalha com frequências mais altas, por exemplo, mexendo com inversores e tal, você tem uma medida mais estável. Vamos ligar aqui o VFC. Ok, VFC ligado. Fica um pouquinho mais estável. Tá, desligando o VFC. Ok, boa medida feita também em tensão AC. Além disso, obviamente, ele tem as funções de diodo, que já mudando aqui, as funções de continuidade primeiro. Bem razoável. Continuidade. E sempre apertando aqui em F2, a função de diodo. Quando ele vai medir diodos normalmente. Então, vamos medir esse diodo aqui. Não conduz num sentido. Conduz no outro sentido, 0,5 volts, tensão de condução. Ok. Com relação às escalas do multímetro, tensão DC até 1000 volts com precisão de 0,05% mais 3 dígitos, bem razoável. Com escala também em milivolts. Tensão AC até 750 volts. Corrente DC e AC até 10 amperes. Resistência até 66 megaohms, capacitância até 99 milifarads, que dá 99.000 microfarads, teste de diodo, teste de continuidade. Então essas são as principais escalas desse multímetro. Gostei bastante também dessa escala analógica, a gente vê o sinal variando ali. Bom, o ZT706S se mostrou um equipamento superior aos modelos anteriores, principalmente na função multímetro, já que a função osciloscópio é bem similar ao ZT703S, mas não deixa de ser um ótimo upgrade. Com relação a pontos positivos, eu indico que é um equipamento aí extremamente portátil, 2 canais, osciloscópio, multímetro e gerador no mesmo aparelho, que é interessante. Bateria interna, a bateria interna é desse tipo aqui, ó, 18650, portanto você pode abrir o equipamento e substituir caso ela dê problema, o que aumenta bastante a longevidade do equipamento. Isso é bem melhor do que usar aquelas baterias chatas
prateadas que às vezes você encontra no mercado, às vezes não encontra. Então você pode ter dificuldade, pode até perder um equipamento por não ter uma bateria compatível, caso a sua danifique, com o tempo inclusive. Essa daqui não, essa usa bateria padrão desse tipo aqui, que você encontra facilmente no mercado, abriu, substituiu internamente, caso ela venha a perder carga, não funcionar mais como vinha funcionando no início, o que é um ponto positivo. FFT, tela IPS e uma boa relação custo-benefício, eu diria que esses seriam os pontos positivos aí do equipamento. Agora, pontos negativos primeiro, ele não substitui um osciloscópio de bancada, um osciloscópio profissional que tem muito mais recursos e maior precisão nas medidas. Então não é possível você substituir. Agora, como um primeiro osciloscópio, ok. Como osciloscópio de campo, ok. Osciloscópio de uso automotivo para muitas funções, ok também. Ou um equipamento 3 em 1 que você precisa trafegar em lugares que precisa das 3 funções, ótimo. Melhor do que carregar 3 aparelhos. Então, esse é um ponto legal. Mas o ponto negativo, ele não substitui um equipamento de bancada. Tem controles físicos limitados, alguns menus aqui exigem algumas adaptações, você tem que ficar indo e voltando, né? Diferente de um de bancada que você tem muitas vezes um controle mais facilitado. E tem um gerador de funções, sim, ok, mas ele é relativamente simples, né? Com pouca flexibilidade. Então são até limitações até comuns em equipamentos portáteis 3 em 1 dessa categoria e nessa faixa de preço. No mais, é um equipamento bem interessante. Então, depois de analisar aqui o ZT706S, fica a impressão de que o fabricante está refinando um conceito que já vinha dando certo no passado. Está tentando implementar melhorias nos modelos anteriores. Se você ainda usa um ZT702S, um upgrade nesse caso faz bastante sentido. Você já pula para 2 canais, pula de 10 MHz, que tinha lá o 702 para 50, e entra com funções novas, entra com gerador de funções, um multímetro bem superior, então vale a pena. Já comparando com o ZT703S, a decisão aí vai depender de quanto valor você dá a algumas melhorias, especialmente a do multímetro, tá? Porque já não são tão grandes as modificações, mas o multímetro é bem superior, o osciloscópio é similar e algumas funções a mais que ele possa ter. No mais, houve uma melhoria, mas não tão significativa quanto a do 702. Se você não tem nenhum dos três ou nenhum aparelho, esse aqui é uma boa indicação. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse de dar uma olhada na loja. Quem trabalha em manutenção eletrônica, automação, eletrônica embarcada, análise, até mesmo análise de qualidade de energia em campo, ter os 3 instrumentos no bolso continua sendo uma proposta bastante interessante. Ok, pessoal? Era isso que eu queria mostrar aí do Zowie ZT706S. Se vocês gostaram desse review, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.